Boa noite, rapaziada que nos assiste pela TV Cobra Notícia, programa Papo Democrático. Uma boa noite a todos vocês aí que estão ligadinhos conosco nessa noite de quarta-feira, 19h01, dia 13 de maio de 2020. Hoje a nossa live aqui está com o professor Wagner Marques. O homem é historiador, mestre em ciências da religião e doutorado em história. Do outro lado, ali do ladinho, em cima está meu amigo, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Boa noite, professor Wagner Marques. Boa noite, Cobra. Boa noite, João, a todos que estão acompanhando essa iniciativa muito importante. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir com o programa e que façamos aí um momento de reflexão. Obrigado, viu? Valeu, professor. Vamos falar agora com as apresentações do nosso amigo, ele que está sempre aqui pesando... Não, quer dizer, não tem nada a ver, não é luta livre. Meu amigo, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Uma boa noite, João. Boa noite, Cobra. Boa noite ao pessoal do TV Cobra, que sempre está conosco. Boa noite ao professor Wagner. Boa noite ao nosso internauta, nossas amigas, nossos amigos, né, que sempre está conosco aí. Já pedi para todo mundo, quando tiver acesso à nossa live, comentar, compartilhar, indicar os amigos para curtir a nossa página, né, Cobra? Não é isso? Boa. Perfeito, João. João, vamos começar, porque afinal de contas nós viemos aqui para falar com o professor Wagner Marques. O homem vai nos ensinar um pouco de tudo e ainda mais alguma cosita a mais. Ele que é o seguinte, já percebi que ele tem toque, tem que falar com o Fábio Lima, ele não para, ele é tipo lente nervosa. Professor, calma aí, professor, vamos mandar os boa noites. Segura aí, professor. Vamos lá. Boa noite da Valéria Cristina. Ih, mudar o GC aqui, senão fica muito grande aqui e depois o João briga comigo, Valéria. É aqui, ó, para ficar mais coisadinho, entendeu? Vamos lá. Boa noite da Valéria Cristina, uma boa noite da Camila Sobrinho, uma boa noite da Tatiana Vibe, uma boa noite do Reginaldo Godin, Marcelo Ferreira, professor Marcelo Ferreira, sempre ligado na nossa live, mandando o seu boa noite. O Bradesco Adilson, que é o contrário do outro Bradesco que nos abandona, o Bradesco está sempre o Bradesco nos abandona. Boa noite, estou ansioso pela live. O Antônio Vieira, boa noite, Cobra, doutor João, meu futuro vereador, ô louco. Vamos lá. Juliana Martins, boa noite. Antônio Carlos Sacramento, tá conosco aí na live, mandando boa noite a todos. O Cacau Freitas, o Bambi diz o seguinte, boa noite, Carlinhos, está corrido esses dias, por isso não estou acompanhando o Café com Cobra. Boa noite, João. Olha aí, o João ganhando mais um seguidor aí. O Benice Santos, o Cacau Freitas, que é lá de Sapopemba, hein? Falou que o João não ligou para ele, hein? O Daniel dos Santos Ferreira, mandando uma boa noite. A Dimares da Silva, boa noite, Cobra, Joananias e convidados. Yaya Jandira Silva, lá da cidade de Mauá, boa noite a todos aí. Ângela Regina do Espírito Santo, manda boa noite. Ângela também ficou conosco bastante na live. Alexandre Firmino, Cobra, ajuda aí, vou ajudar, vamos lá. Anderson Paulino, boa noite. Cristiane Santos, boa noite. Lilian Fernandes mandando boa noite, meninos. A doutora Rosimeire Aparecida falou que está por aí, João, a doutora ou não? Está trabalhando, está comendo. Alguém pode trabalhar nesse escritório, né, João? Uma boa noite para a doutora Rosimeire. Uma boa noite para a Eunice Silva. Uma boa noite para o Wagner Marques de Almeida. Dizendo, Wagner Marques também está acompanhando a TV Cobra. Obrigado, Wagnão. Pode chamar de Wagnão, acho que pode, né? Lucilene Arruda, boa noite. Bradesco, fala aí, meu irmão.
Wilson dos Santos, professor Wilson, boa noite, companheiros. E a Cris Costa mandando boa noite. Bom, nós estamos igual o Maguila quando ganhava a luta, que mandava boa noite pro cara do açougue, da vendinha, aquele parente distante, aquela galera toda. João, afinal de contas, eu quero que você abra a live fazendo perguntas. Bom, primeiro que manda o pessoal compartilhar e comentar aí e fazer pergunta pro professor. É importante isso, né? Professor, a gente sabe que vivemos num período de... Alguém está com o retorno ligado, tá? Alguém está com o celular, algum tem um retorno ligado, está voltando aí. Se alguém puder baixar, nós agradecemos, porque aí não fica em casa 2 retornos, tá bom? Não é chamar... É minha chefe. É sua chefe? Minha chefe. Pede para ela usar o fone. Vamos lá. Ô, Cobra, é o seguinte, professor, a gente sabe que na atual situação da pandemia, nós estamos tendo um probleminha de... Problema não, na verdade, a solução das aulas viraram via app, via online, né, essas coisas. E em tempos atuais, a gente sabe que o professor tem uma relação também com o evangélico, né, que é uma igreja evangélica, na verdade. Nesses períodos, dá para conciliar também essa relação de aulas, como que está conciliando as aulas com os alunos via online, e também fazendo cultos, tem cultos ou não? O João e... Só um minuto, por gentileza, que chegou um pessoal aqui novo aqui, igual o João falou, você já responde. Pessoal, o João comentou bacana, vamos subir a live aí, vamos ter uma live hoje, o professor Wagner é um professor, eu não sei se eu posso usar o nome, ilibado, um professor que realmente está aqui para nos ajudar, um cara que dá entrevista para a Globo News, hoje ia dar entrevista para a CNN Internacional, e preferiu a TV Cobra para falar conosco. Então, vamos subir essa live, como diria aquele programa do SBT, bota para subir. Mas deixa eu mandar aqui o professor responder, mandar uma boa noite para o Henrique Jambo, o Jaime Aroca, o Jaiminho, a Carla Godin, a Júlia, o doutor Chico Metralha, que ontem completou mais primaveras, 74 primaveras. Francisco Souza, Antônio Carlos Sacramento, Guaianazes na audiência, Vera Magalhães, boa noite a todos, da Cruz das Almas, acho que ela fala, Henrique Jambo mandando boa noite, a Tiele Borges, é Tiele que se pronuncia, João? Isso, perfeito. Tiele, Luciene Arruda, Gislene Rodrigues, marcou alguém ali para ver a nossa live, bacana, quem puder marcar, vai marcando, Rodrigo Mar, Débora Oliveira, a Valéria diz boa noite, Lu, e assim o povo vai trocando receita de bolo aqui. Lourdes, boa noite, Deise Aparecida está sendo convocada, Carolina Souza, boa noite, companheiros, e o Hamilton Fernandes mandando uma boa noite para o professor. Prossiga, professor. Bom, o João e Cobra, nesse cenário que nós estamos vivendo, cada vez mais perdidos, né? O número de óbitos aumentando na mesma velocidade que o número de infecções, e, lamentavelmente, com as medidas de isolamento social sendo flexibilizadas. Todo mundo precisa se reinventar, nossa capacidade inventiva e criativa precisa estar ativa, e nas igrejas não é diferente, né? Eu tenho acompanhado, fruto da minha pesquisa de doutorado, que eu tenho pensado no pós-doutorado também, como que as igrejas estão se reorganizando em tempos de crise, e a questão do coronavírus é um aditivo ao que eu já estava observando. E sim, as plataformas digitais estão sendo muito utilizadas, muitas lives via Instagram, grupos, né, de compartilhamento no WhatsApp, orações virtuais, ou seja, as igrejas acompanham um movimento maior da sociedade. Ela é uma amostra do quanto nós estamos nos reinventando. Isso tem mexido com todos nós, né? Então, a nossa questão da espiritualidade fica muito sensível junto à saúde mental, e as iniciativas das igrejas de terem lives, né, de seus cultos, transmissões ao vivo, demonstram um esforço de ofertar conforto em um momento tão delicado como nós estamos vivendo. Então, as igrejas estão, cada qual do seu modo, as mais estruturadas e maiores, com um aporte financeiro, técnico e de material, e aquelas igrejinhas que eu chamo de igrejas menores, nas quebradas de fé, aqui
na Quebrada, aí, Guaianazes, Sapopemba, Ferraz, onde eu pesquiso, elas vão fazendo cada qual no seu modo, né? De acordo à medida da sua régua. Estão usando muito Instagram, muito Facebook, redes de compartilhamento no WhatsApp, mas tem feito muita coisa. Legal. Boa. Ô, João, deixa eu voltar aqui para mais uma pergunta. A Eunice peraí que passou aqui. Uma boa noite da Lê Maloca Dri, está conosco aí, está dizendo boa noite, meu irmão. Karen Muniz, Moni Costa, está dizendo boa noite, União da Periferia aí na live. A Graziele Barbado, pensou em supermercado, pensou em o quê, João? Supermercados Planalto. Ufa, que ontem quase perdemos o patrocinador, que o João falou, pensou em Graziele Barbado. Ufa, hoje ele treinou bem, viu, Graziele? Vamos lá. Boa noite, Eunice Silva, adorei o tema de hoje. A Irene Martins, alô, boa noite. O Wagner, um abraço para o meu amigo João. O Wagner mandando um abraço para você. Joel Silva. Olha o Dida aí, João. Joel Pires. João Conceição Pires. Bora, Dida na área. O Dida aí compartilhar lá com os amigos dele. Rapaz, eu acho que o Dida é o seguinte. O Dida tem a gente que nem pantufa. Não sei se o professor sabe qual que é o sentido da pantufa, né? Ela é macia, ela é legalzinha, quentinha, mas ninguém sai pra rua, igual o Dida. Ele gosta da gente, vê nossa live, mas não compartilha, viu, professor? Não sei o que acontece. Nem indica pros amigos, hein? Indica pros amigos, viu? Cristiane Santos, boa noite do Jardim Helena, próximo ao José Bonifácio, mandando boa noite. Vamos lá, Jaqueline Martins, boa noite. Tatiane aqui já foi, Anderson Paulino. O Chico Metralha diz o seguinte: Jesus Cristo é da paz, como entender a bancada evangélica se é a mesma da bala no Congresso? Olha, já instigando o professor aí. Já de início com essa fala do Chico Metralha... Manda ele responder essa aí já, ó. Verdade, mas eu acho que essa é importante para ele responder. Professor, você é de qual igreja evangélica e há quanto tempo você é evangélico? E já na sequência você responde isso que o Chico lhe perguntou, por gentileza. Bom, obrigado aí, viu, Chico? Prazer ouvir, acompanhar a sua pergunta. Eu vim de tradição, eu sou historiador, então vim de tradição trotskista, e a aproximação no universo de fé foi difícil, não fui educado nesse universo. Então, desde 2006 eu passei a ter pertencimento de fé, fazendo uma leitura do evangelho mais na prática social, em especial interpretando a figura do Cristo, ou reinterpretando a figura do Cristo, muito além do que a instituição e os dogmas apresentam. É uma igreja muito pequena aqui em Ferraz de Vasconcelos, um ministério próprio, não tem outras filiais e não é conhecida. Então, agora, a questão que o João problematiza, né, a questão da bancada evangélica... Chico Metralha. Perdão, Chico, a questão que você problematiza, Chico, ela é muito importante, mas a bancada evangélica não reflete o todo dos evangélicos em si. Quando eu me tornar muito longo, o Cobra e João, por favor, me corte, viu? Tá bom. Por uma questão de disciplina. Pra você ter uma ideia, em 82, nós tínhamos 12... parlamentares evangélicos no Congresso Nacional. Na legislatura de 2018, saltou para 89. E a bancada evangélica, ela não tem uma homogeneidade, tampouco uma representatividade com o universo evangélico em si. Aqui só um parêntese, Chico, quando a gente fala evangélicos, nós usamos a expressão no plural, né? Evangélicos, mas a forma de retratação sempre é singularizada. Ou seja, esse é um campo, só os dados do último censo demográfico de 2010 apresenta que nós temos 22% da população, os dados do Datafolha de 2016 já aumenta para 29%, dos quais, desse grupo tão heterogêneo, né, com quase 60 milhões de pessoas, tem de tudo. Tem o meu amigo pessoal, meu irmão e grande amigo, parceiro Henrique Vieira, afiliado no PSOL, foi vereador, amigo da Marielle Franco por muito tempo, caminha na bancada progressista. Tem o Ariovaldo Ramos, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, mas tem também o Silas Malafaia. Ou seja, quando a gente fala de evangélicos, a gente não está falando de uma coisa uniforme.
É um termo muito plural, e daí a gente precisa dizer quem é quem dentro desse grupo tão amplo. Essa é uma questão. Outra, Chico, particularmente a bancada evangélica não representa de modo coeso os segmentos evangélicos. Só para ter uma ideia, a bancada vai ter como principais representantes membros da Igreja Assembleia de Deus, que acompanha a maior representação evangélica no Brasil, e logo em seguida a Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, particularmente ali de deputados capilarizados no PRB. Mas a Universal não é a segunda maior expressão no ponto de vista de igreja, mais quantitativo. Depois você vai ter pessoas filiadas ali à Batista. Ou seja, uma coisa é pensar evangélicos de modo geral, considerando a pluralidade, outra coisa é pensar a bancada evangélica, que não é uma amostra fidedigna do universo evangélico em si. Boa. Diga, João, não deixa de fazer a pergunta do Rodrigo. Não, a pergunta do Rodrigo aí, pode responder a pergunta do Rodrigo aí, professor. Por que o Bolsonaro tem forte apoio na maioria das igrejas evangélicas? Aí é plural, né, professor? Aí tem que usar o plural. O que a gente observa é que, assim, só efeito de cuidado, de novo, eu estou usando esse termo mais no aspecto plural, né? Os evangélicos, o boom dos evangélicos no Brasil vai se dar a partir da década de 90. Se você pegar os dados censitários, em 80, os evangélicos tinham uma representação de 6,6%, salta para 9% em 90%, para 15% em 2000, 22% em 2010. As nossas estimativas é que em 2020, mesmo sem o censo, fique entre 29% a 31%, ultrapassando 60 milhões de pessoas. Então, esse é um ponto muito plural, assim, a gente não pode singularizar. Só para permanecer nisso, para ter uma ideia, na eleição para o Rio de Janeiro, do ano de 2016, a CNBB, nós tínhamos no segundo turno o Crivella e o Freixo, né? E a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma entidade criada à Igreja Católica, apoiou a candidatura do Crivella, soltou notas de apoio à candidatura do Crivella. Ou seja, o Crivella da Universal, um bispo licenciado que concorreu pelo PRB, e aí dizer que os evangélicos elegeram o Crivella no Rio não cabe, porque você tem outras, particularmente aí nesse caso da CNBB. Mas o que ocorre é que o Bolsonaro, a candidatura do Bolsonaro teve uma expertise de acompanhar o movimento que, desde o Collor, já estava sendo sinalizado, né? Os evangélicos, sobretudo a parte mais organizada aí dessa militância orgânica, tem algumas pautas que são bem centrais, né? Pautas bem definidas. A pauta moral é uma pauta muito consistente, e a pauta anticorrupção, que ganhou força, sobretudo nos anos de 2015, 2013 e reforça em 2018. Então, o que ocorre? O Bolsonaro, ele atravessa o tecido social brasileiro, não evangélico em si. Quando a gente vê posicionamentos misóginos, homofóbicos, posicionamentos contrários aos direitos humanos, posicionamentos que, inclusive, o coloca em um problema de crimes contra a humanidade, de um ator muito polemizado, ele não faz outra coisa de revelar uma identidade geral da sociedade brasileira, na qual, no campo evangélico, isso é muito coeso no sentido de militância. Por exemplo, os evangélicos, eles não são mais homofóbicos do que os brasileiros em si. Há uma estrutura na sociedade brasileira, né, de profunda violência aos grupos LGBTQI, e os evangélicos sinalizam isso, eles corroboram com isso. Então, o Bolsonaro, ele conseguiu atravessar o tecido social, o imaginário, a forma de se pensar no Brasil. E nos evangélicos, isso está costurado em algumas pautas de valores, sobretudo de valores moral. Entendeu. Ô, João, o Chico... Vai, diga, João.
Não, a pergunta da Valéria aí, volta ela aí para mim ver. O Zé Batista, ele diz assim, o Valdomiro Santiago é um charlatão, e aí vai todos. O Chico Metralha de Jesus disse, não faça da minha casa uma casa de negócios. Obrigado, professor. Ô, Cobra, deixa eu só fazer uma pergunta, que ele tocou aí uma coisa que não, mas para fazer a da Valéria, hein? Não pode esquecer da Valéria, senão ela falou que não assiste mais a nossa live, hein? Professor, depois você responde a pergunta da Valéria, que está aí tá aí professor. Tá. Eu queria fazer uma pergunta também, assim, Cobra. Quando você vê algumas imagens do nosso presidente, eu não vou falar o nome dele, não, para mim, como diz o Cobra, da Urtiga, né? O nosso presidente, você vê várias imagens dele batizando em várias igrejas, por exemplo, tá? O que seria isso, mais ou menos? Qual que é essa atitude dele? O que ele quer dizer com isso, que batizou lá naquela água que passa ele, passa em outras igrejas? O que seria essa forma de agir do presidente? Olha, eu insisto nisso, viu, João? O atual presidente teve uma expertise, né? Nenhuma atuação, eu não vejo que as ações dele são despretensiosas, né? As lives, sobretudo, organizadas na campanha de chinelo Raider, calça tactel, uma camisa do Palmeiras, que não era o original, e um terno por cima, isso é propositivo, né? É pensado no ar de simplicidade, a caneta Bic, mas depois a gente vê o cartão corporativo acima dos últimos presidentes. Então, tem uma estratégia política de apostar necessariamente, vou insistir nisso, no tecido social. Há uma recusa, né, nos últimos anos, não é no Brasil, eu tenho acompanhado no Laboratório de Estudos Eleitorais, o movimento das eleições no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, né? A gente acompanha movimentos que não é eleitoral, Occupy Wall Street, Primavera Árabe, e movimentos em outros países que conectam necessariamente essa recusa à política, essa negação à política. E, em contrapartida, um sujeito mais voltado ao povo, mais próximo do que é a realidade vivida, sem esses vícios e traquejos da política velha, mesmo tendo sido deputado por quase 3 décadas, ou seja, há um atravessamento no tecido social, ele consegue atravessar, e aí dialoga com diversos fatores. Ele não é evangélico, a Michele, sim, é de matriz evangélica, ele é de tradição católica, mas é muito espertalhão no sentido de fazer essa cruzada de fé, que não é uma pauta evangélica. A questão do aborto, a questão da pauta LGBT, a questão... são pautas que são tabus no Brasil. E aí cabe a gente pensar que nos últimos, né, governos, sobretudo progressistas que nós tivemos, fica a sugestão de uma leitura de um texto chamado Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour, que a gente achou que virou uma Dinamarca, né? A gente avançando em pautas progressistas, mas de uma sociedade que há 5 séculos é conservadora, patriarcal, machista, violenta, racista, e ele consegue verbalizar isso com uma facilidade muito grande. Daí o resultado também eleitoral. Ô, professor, a Valéria Cristina diz o seguinte: por que os evangélicos misturam tanto a religião com política? Pode isso? Está na Bíblia? Pode sim, Valéria. Não só pode, como deve, né? Religião e política são interfaces, né? E não é um exclusivismo dos evangélicos. A gente pode pegar exemplos múltiplos na Bíblia, né? Por exemplo, Davi, Salomão, a composição da monarquia de Israel, a própria ação da igreja, necessariamente no livro de Atos, a política, pensada nesse aspecto como uma atuação de intervenção social, é uma ação humana, da qual os sujeitos sociais a produzem, inclusive os religiosos. Não há ilegitimidade na atuação, na disputa política, isso deve ser considerado. O que não pode é você, no Estado laico que nós vivemos, assegurado por Constituição, querer traduzir o Estado de acordo com um segmento religioso. Aí há uma ambiguidade, mas a representação de sujeitos, né, que vêm de pautas religiosas não tem problema. Ao contrário, é uma virtude da democracia, né? Pode tudo,
você pode ter religioso, jogador de futebol, empresários, deve ter mulheres, negros, pobres, deve ter trabalhadores e também representantes aí de segmentos religiosos. O que não pode, o que não deve, esses sujeitos que vêm de grupos religiosos querer transformar o Estado na extensão da sua fé. Esse é o problema. João, pergunta da Ângela Regina, por favor. Professor, a Ângela faz a pergunta aí. Faço parte do Ministério Sinos de Belém Evangélica, com a graça de Deus. Professor, sua opinião, a religião se discute ou cada um deve continuar a sua opinião? Religião, Angélica, necessariamente se discute, né? Ao contrário. Ângela, professor, Ângela Regina. Perdão, eu li errado, é que eu uso óculos, Ângela, eu estou fazendo ensaio de lente, então é por isso. Ô, Ângela, sim, religião se discute, ao contrário do que se diz, né, de que política, futebol e religião não se discute, ao contrário, se discute. E aqui cabe só uma diferenciação, se me permite, Ângela, que pensar política ou religião são temas essenciais da esfera humana. E religião, ela deve ser discutida na esfera do bem comum, né? Nós vivemos uma sociedade majoritariamente cristã, com declínio do catolicismo, ascensão dos grupos evangélicos, né? Mas temos diversos outros segmentos, manifestações de credo e de fé, e o que nós precisamos para reduzir cada vez mais a intolerância religiosa que marca o nosso país, que fere os corpos das mães e dos pais de santo, que agrava a violência, que segrega essas pessoas, é discutir religião, é promover uma cultura de paz em defesa da diversidade, da tolerância, isso nas igrejas, nas escolas e na sociedade como um todo. O que nós não podemos é acreditar que o meu dogma de fé é uma verdade em absoluto e na anulação dos outros grupos de fé. Eu sou particularmente cristão, mas não tenho nenhum problema, ao contrário, quero aprender cada vez mais com os pais e mães de santo, com as babalorixás que fazem trabalhos incríveis, com padres, com pessoas de religiões orientais, com aqueles que não têm religião alguma, a fim de que seja possível ultrapassar os limites da intolerância e apontar caminhos da diversidade. Boa. Deixa eu lembrar aqui, pedir para vocês o compartilhamento da nossa live. Não sei se o professor já conseguiu postar lá na página dele também a nossa live. Se puder postar agora, enquanto eu vou falar, nós agradecemos. Pediu que vocês compartilhem, lembrando que a nossa live hoje, assim como ontem, nós estamos fazendo um teste, adquirimos um equipamento novo que veio diretamente da cidade de Israel. Meu amigo, aqui não é fraco não, a TV Cobra Notícia. É um equipamento novo que é o seguinte, manda a nossa transmissão para 2 páginas ao mesmo tempo, ou seja, hoje está sendo pela página da TV Cobra Notícia e do meu presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, João Ananias Moreira. Então não deixe de compartilhar, de mandar naqueles grupos de WhatsApp, naqueles grupos ateu, à toa, entendeu? Não deixe de fazer isso. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta polêmica para o professor, porque ele acha que essas perguntas foram combinadas, está tudo combinado, viu, professor? Você está na sala. Que é combinado, hein? Ó. Ih, o João falou que eu não posso falar. O João disse que não posso falar. Não pode, eu disse assim que a Sueli fez uma pergunta aí bem, né? Sueli, você está dizendo que arranca dinheiro das pessoas que pregam contra Jesus, é essa? É isso. Vamos passar. Mandar um abraço para a Kátia Santos, diretora do Sem Grana, que o João Ananias não ligou para ela queria saber que o João queria falar. O João não tem ligado para ninguém. Tem alguma coisa que a gente pode fazer, professor? Você que é formado em religião aí, para ver se esse menino toma alguma coisa? Porque, vou te falar, viu? Ele tá uma coisa. O Luiz Paulo Araújo, o grande mal dos evangélicos é que, em sua maioria, 99%, da onde ele tirou isso, meu Deus? São todos massa de manobras. Será que algum estudo que ele fez a nível Datafolha do Luiz Paulo? Mas, professor, vamos partir aqui. A Sueli diz o seguinte: arranca dinheiro das pessoas, pregam contrário contra Jesus, os evangélicos. Ok, vamos lá. Antes eu vou fazer só um breve merchan, porque a audiência é muito legal para a gente estender espaços de comunicação.
Quem quiser aí, o Instagram é Prof. Wagner Marques, tá? Com V, Prof. Wagner Marques. A gente se comunica por lá também para acompanhar, pra ver o que a gente está fazendo. Mas, Sueli, a sua questão, eu vou tentar não ser muito prolixo e muito pontual. Eu parto... Aparecida Marques, a minha mãe apareceu aí. Um beijo, mãe. Opa, ela está dizendo assim, boa noite, assistindo. A dona Aparecida aí, ó. Audiência qualificada. Minha mãe é lá de Itapevi, cara. Cara, que bacana, que legal. Então vamos seguir, dona Aparecida. Vai naqueles grupos de troca de WhatsApp, de Itapevi, naquele que vende 30 ovos por R$10. Manda tudo lá até a senhora ser bloqueada. Não tem problema não, com 3 dias eles desbloqueiam. Mas manda lá para o final aqui dando uma aula para nós. A Sueli, que havia feito uma pergunta, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, né, ao retratar determinados sujeitos sociais. Bom, o campo progressista tem uma dificuldade, fruto de... Eu tenho conversado muito com uma galera que foi candidata à presidência... Aqui, eu converso com setores onde navega o Haddad, o pessoal aí do PT, o pessoal do campo progressista, a fim de que nós consigamos entender o imaginário evangélico. Não entender é um problema gigantesco. E uma das formas de não entender é um pouco do que a Sueli e o outro rapaz, que não me lembro o nome, havia comentado, né? Paulo, lá de Hermelino Matarazzo. Okay. Ele tem um dado técnico, 99%, viu, professor? É um pouco das duas coisas, somando as duas, é achar que, bom, a gente está lidando com sujeitos absolutamente passivos, né? A questão do dinheiro, propriamente dito, eu tenho observado isso numa questão mais teórica, sociológica, mas o que eu quero fazer de comentário mais pontual é o seguinte, o Cobre João, bom... A senhorinha que vai a uma pequena igreja no interior da quebrada, lá no limite da quebrada, naquela igrejinha pequenininha, onde se faz muito barulho, onde eles batem palma, onde eles gritam, onde estende os horários de culto, essa senhorinha... Ô, professor, me perdoe, lá onde Deus, Jesus Cristo é surdo? É essa que o senhor está falando? Exatamente, tem uma questão do barulho também, que se me permitir, em outro momento eu posso comentar, mas nesses espaços, essa senhorinha, certamente na Berrina, ela vai ser a tia do café. Ninguém sabe o nome, não sabe que ela tem uma história, mora em Hermelino Matarazzo, mora aqui em Ferraz de Vasconcelos, é aquela que só é útil para servir o café. Quando ela sai do trabalho, atravessa 3 horas de transporte público, vai diretamente para a igreja, ali aquela mulher talvez a profetisa, talvez ela é cooperadora numa igreja, tem uma questão de empoderamento absoluto, primeiro ponto. O segundo ponto, que essa senhorinha certamente dizima os 10% dos seus vencimentos, mesmo que pequenos, para a igreja. Ao fazer isso, eu ultrapasso essa leitura mais ortodoxa do marxismo, que não é lido, ninguém lê Marx, né? Lamentavelmente, mas eu ultrapasso esses clichês, assim, aquelas notas de rodapé, para dar um passo adiante. Essa senhora que ganha salário mínimo, que talvez é arrimo de família, mãe solteira, foi fruto de violência doméstica, vive na violência do Estado por ser mulher, pobre, negra, periférica, pentecostal, que tem anulação de todos os direitos salvaguardados na Constituição, de uma violência do Estado. Ao colocar o dízimo na igreja, ela tem profunda consciência de classe, de raça e de gênero, por mais que não seja leitora, por mais que não seja alfabetizada. Essa mulher também, essa semana inteira, pegando moeda para visitar o filho preso no domingo, talvez no interior do estado. Ao fazer isso, ela sabe o que está fazendo, muito mais economia do que Paulo Guedes, embora o Guedes não sabe nada do que sabe muito mais de economia. E dizer que essa mulher, no seu ato de fé, que é algo privado, ela está sofrendo uma lavagem cerebral e uma anulação do seu estado natural de consciência, sendo mãe, fruto de violência doméstica, arrimo de família, sustentando uma casa sozinha, talvez os filhos não tenham o nome do pai no RG. Dizer que essa pessoa é alienada é de uma presunção sem fim. Absolutamente sem fim.
Quanto mais a gente se aproxima dessas pessoas, conhece as suas histórias, conversa com elas, entende o seu cotidiano, menos esses vícios que é da academia, né? Eu, embora seja professor na universidade, procuro sair desses vícios. Esses vícios, eles ficaram impregnados, e o campo progressista, lamentavelmente, pegou isso como imã, né? Então, evangélico é burro, evangélico é alienado, evangélico sofre lavagem cerebral. Bom, isso não nos permite, além do preconceito enorme, não nos permite atravessar esse campo a fim de construir pontes de diálogo, porque eu estou vindo como intelectual, acadêmico, cheio da razão e do conhecimento, a fim de pregar sobre essa pessoa um monte de carimbos que não traduz a sua realidade social, e é um conforto danado, né? Ou seja, o que a gente pode dizer é que, ultrapassando códigos de leitura, aquele que se submete a contribuir à igreja tem profunda consciência do que faz. Espera aí, professor, preciso cortar o senhor, porque a Jaqueline Martins diz o seguinte: esse grupo é para criticar os evangélicos? Responda já dentro da sua fala. Não, Jaqueline, é o contrário. Eu estou não fazendo uma defesa de fé aqui, ok? É mais uma defesa no ponto de vista da leitura da realidade que eu tenho. Então, eu insisto nisso. E para corroborar com o que a Jaqueline está dizendo, se você discordar, Jaqueline, por favor, aponta aqui para mim no comentário. Uma outra coisa, tem uma questão de custo e benefício. Então, o dízimo é um ato de fé, consequência de uma consciência. A pessoa que faz isso não tem lavagem cerebral, não tem, é fé. E fé você tem ou você não tem. Eu sou, além de estar aí na igreja, eu também sou corintiano e tenho fé de que o Corinthians, mesmo perdendo de 5-0, vai reverter o placar em 2 minutos de prorrogação. Eu acredito nisso. Isso é da minha esfera privada. Agora, uma outra coisa, Jaqueline, que eu quero apontar, que os estudos sociológicos, lamentavelmente, não estão caminhando para isso, mas tem alguém já produzindo, é custo-benefício, cara. Por exemplo, aí a academia não entende, o campo progressista se perde. Objetivamente, a pessoa que dá 10% na igreja, vamos pensar a questão do homem. O cara que tem problema com alcoolismo, que gasta metade do salário no bar, a outra metade, talvez, em outras drogas, que objetiva a violência doméstica na sua companheira, um lar destruído, por Racionais vai cantar mãe angustiada, filhos problemáticos, famílias destruídas, fins de semana trágico, o sistema quer isso, a molecada vai ter que aprender. Essa é a semana no Parque IP. Essa é a realidade que a quebrada vive, né? Da violência. Aí você tem aquele trabalhador que gasta todo o dinheiro no bar, final de semana no jogo, produtor de violência doméstica, ele se converte à igreja, passa aí aos cultos, a ter disciplina, né, nas atividades eclesiásticas, muda o comportamento, e o que ele gastava, talvez, de metade do salário, pensar quem ganha R$1.000, o cara gastava 400, 500 na bebida, ele dizima 100 na igreja. Você reduziu violência doméstica, você tem rede de proteção da família, você tem economia financeira objetiva, o custo-benefício é muito alto. É muito alto. E dizer que isso é alienação é de uma presunção que me escapa. Professor, eu sei que você pediu para os assuntos a gente poder cortar, para não ficar muito longo. Eu sei que daria muito mais pano para a manga esse assunto, e eu já estou percebendo que a live ela já está partindo para uma certa... quando você mexe política, futebol e religião, você mexe com paixões do ser humano, né? Você mexe com aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. Mas aí eu vou trazer o meu amigo... Mais que meu amigo, meu camarada, companheiro, pediu para mim, falou, Cobra, pega leve, Cobra, vai ter muitos evangélicos na live, Cobra, tenta se segurar. Eu tentei, professor, eu juro que eu tentei, eu juro que eu fiz de tudo aqui, amarrei até minhas mãos para trás, num ato de penitência. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, sabe o que eu acho? A grosso modo, é um achismo mesmo, né? Você tem a teoria e a prática, eu tenho o achismo, né?
Quando você vê o Valdomiro, se eu não estiver falando errado, aquele dos bois, aquele que fala, vai rouca, você agora, você vai doar, vai ofertar 50 mil agora. Você pega aquele camarada e vem vender feijão saltitantes a R$1.000 que cura o coronavírus, esse é o grande problema quando você pega a massa em geral. Aquilo queima o filme dos evangélicos. É igual quando você pega o partido político e você tem um que roubou, fez coisa errada. Você acaba contaminado. Não é para generalizar, mas você acaba contaminando. Como é que você vê isso? Vamos falar o que o povo está vendo no dia a dia. O Rodrigo tem uma pergunta muito interessante: como defender um Estado laico preservando a liberdade religiosa? Primeiro, Rodrigo, que me desculpem quem está comigo na live, mas eu também vim saber há pouco tempo que é um Estado laico. Então a gente precisa falar o que é um Estado laico para depois chegar no negócio. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, só estou dizendo esse tipo de coisa para a gente chegar no que quer. Como é que o senhor vê? O senhor que é estudioso, o senhor que, eu vou chamar de senhor, é bem mais novo que eu, mas como tem doutorado, mestrado e tudo mais, vou chamar de senhor. Como é que você vê uma situação dessa? Eu fico pasmo. Dia desses, uma igreja estava vendendo álcool em gel ungido, um potinho por R$500. Ah, é fake news. Não é fake news. Eu fui buscar a informação, é verídica. E hoje você vê o Valdomiro vendendo feijões saltitantes por R$1.000 que cura o coronavírus. Como é que você interpreta isso na cabeça do povo, igual nós estávamos falando? Como é que você vê isso? Cobra, essa não é uma prática necessariamente evangélica, essa é uma prática convencional. Quando você pensa a história das religiões, você pensa iniciativas mágicas. Isso é uma relação de causa e efeito. A tentativa de Martinho Lutero, na Reforma Protestante, de romper lá com a ideia de indulgência, era que a igreja vendia a salvação para os pecados e vendia relíquias, né? Por exemplo, dava um pedaço de osso por um determinado valor, a fim de que aquele osso fosse o pedaço, uma parte do apóstolo Paulo. Não teria como, de forma alguma, distinguir que aquilo era Paulo ou talvez o osso de um cachorro que acabou de morrer, mas é você transformar objetos comuns em objetos sagrados. Isso, quando eu uso o conceito mágico, eu estou usando um conceito mais sociológico, tá? Um conceito weberiano, assim. Então você tem nas religiões o uso de elementos místicos, mágicos, a gente pode chamar assim, que afeta o imaginário social. Você começa a colocar poder em coisas muito simples, assim, o copo de água em cima da geladeira, esse lenço, ele tem o poder de cura. Isso é uma coisa. Outra coisa que você está comentando é que iniciativa desses sujeitos, como Valdomiro e tantos outros que fazem semelhantemente, como que isso é interpretado pelos atores, né? Porque a gente pensar um determinado grupo, né, tão heterogêneo por grupos, sujeitos específicos, a gente se perde. Daí a necessidade, uma sugestão de recorrer ao que eu chamo de teoria da recepção. Vou dar um exemplo muito curtinho, porque é cabível. Uma determinada ocasião, eu estava fazendo pesquisa de campo, muito presente em uma igreja, para o meu doutoramento, e ali era na eleição de 2016, e o pastor local, ele colocou um candidato que vinha com lobby de representar a igreja, era um candidato que defenderia as pautas da igreja, também evangélico, não daquela igreja, e ele subiu ali para pedir voto. Essa era a ideia. E o pastor fez o lobby, defendeu o sujeito, falou que ia representar, era a hora da igreja assumir o poder, coisa assim. E eu fiquei observando tanto o pastor, o sujeito que estava falando, mas especialmente quem estava ouvindo. E uma senhorinha, que por razão de sigilo eu dei outro nome para ela, né? E essa senhorinha, depois eu fiquei fitando, né? Ela ouviu, levantou a mão, deu glória a Deus, bateu palma, fez parte do rito. Aí depois eu perguntei para ela, eu chamo ela de Dona Margarida, embora o nome seja outro. Dona Margarida, o que a senhora acha? A senhora votaria nesse sujeito? Ela falou, não, filho, ninguém vai votar nele, mas aqui o pastor trouxe ele, a gente bate palma, né, para fazer um agrado. Certo. Ou seja, pensar um pouco na teoria da recepção. O que o Valdomiro Santiago diz lá, será que no todo
aceito pelas pessoas, as pessoas vão lá para receber um pouco de cada coisa, e tem um combo ali, né? Tem venda de produtos, tem marketing pessoal, tem questões políticas, tem questões de fé, e aí o sujeito ele vai consumindo num selfie, né? Uma espécie de selfie mesmo, de menu, ele vai consumindo dentro daquele jogo, dentro daquele momento do culto, aquilo que lhe é mais interessante. Então, na hora de falar do feijão, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai pular, ele vai teatralizar, ok. Mas como que isso, de fato, afeta o sujeito? Pegar isso por si mesmo e dizer que tem uma correlação imediata com os fiéis não é suficiente, mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de destacar o quanto essas iniciativas de teatralização ou de ressignificação de símbolos, o feijão no coronavírus, o álcool em gel, o lenço, o copo de água da Universal sobre a mesa, o quanto isso tem sentido para as pessoas. Fogo, água e ar são elementos simbólicos que a humanidade atravessa. Por exemplo, é só a gente ver os grupos religiosos que têm maior expressão quantitativa. Você vai num culto anglicano no centro de São Paulo, onde talvez as pessoas estão ali ou no inglês ou no alemão e você não sabe distinguir, tem Pedro, Tiago e João, mas 3 pessoas ali, intelectuais orgânicos, que podem ler o texto até no latim, mas não vai mudar nada. Agora, quando você vê numa quebrada, aquela igrejinha com barulho, lota, tem muita gente. Então, as pessoas... Verdade. E dizer que isso é alienação é muito pequeno. As pessoas, elas têm interatividade no meio evangélico, elas participam, ela olha para o seu irmão do lado, pegue na mão dele, bata palma, tem uma relação de participação o tempo todo. O fiel é protagonista do evento cultico. Ele não é um ator, ele não é um sujeito passivo que vai receber de agentes externos. Ao contrário, ele participa, e quem é de tradição aí sabe, particularmente de tradição das Assembleias de Deus, tem essa parte aí de, agora Deus revelou que você vai ter oportunidade, né? Não tem uma teologia profunda, mas a pessoa sai de casa e, do nada, ela vai falar com o público no centro da comunidade de fé. Isso tem sentido, né? É uma das casualidades, e não a única, uma das casualidades do crescimento evangélico. Maior interatividade. Eu posso fazer um breve checklist. Por que os evangélicos crescem tanto? Por que os católicos diminuem? Se a gente pegar um checklist, a gente pode dizer ressignificação, ou pode dizer... Não, professor, é que é o seguinte, eu acho que o Guedes até... Acabou, eu estava preparado aqui, preciso deixar o João participar aqui, que o João tinha bastante perguntas, mas é que uma coisa estiga, por isso que eu estava tentando não entrar, porque o Guedes traz uma coisa importantíssima, ele diz, essas práticas de se aproveitar da fé alheia, não é crime? Não é considerado crime? Olha, eu não sei eu não sei, o Guedes, se é aproveitar, porque... Eu não quero fazer isenção de fé como se eu estivesse fazendo defesa. O meu ensaio é sociológico, ok? Não tenho... A minha fé eu levo na esfera privada. Ô Guedes, o que eu vejo é que para essas pessoas eles também acreditam. Vamos tirar esses atores mais macros, né? Como Valdomiro Santiago... o bispo Edir Macedo, vamos tirar esses atores mais macro e pensar isso nas periferias mesmo, né? Naquelas ruas onde você vê uma igrejinha que não sabe se é uma garagem, se é uma igreja, que não tem placa, que ninguém sabe, de fato, certamente não está registrada no Código de Imóveis, não tem estatuto, são 15, 20 pessoas. Vamos pensar nisso. Aí também tem, talvez, essa prática, né? Isso seria se aproveitar. O sujeito que promove, de certo modo, ele também acredita. Aí tem uma questão que alguém anteriormente perguntou, isso é religião? É uma questão teológica, né? Como que você interpreta os códigos teológicos? E o Lutero fez uma coisa que eu não sei se ele fez com consciência, não sei se ele estava bêbado, não sei se ele se arrependeria e não sei se ele gostaria de fazer. Mas ele fez, cada um interpretar o texto do jeito que quer. E aí dá no que dá, né? Bom, João, queria que você se adentrasse à questão da Dirce Soares, da Magali,
Depois eu não sei se a Magali é do cunho pessoal seu, se veio com o professor Fábio Lima, depois anota aí. É seu? Então, por gentileza, depois você dá uma olhada lá, porque eu sabia que essa live ela acabava sendo polêmica, ela né? ficou chateada, mas eu respondi, eu falei para ela. Ela ficou chateada, mas eu acho que ela não entendeu. Igual alguns estão me mandando aqui no WhatsApp, não sei se vocês estão vendo mexendo no WhatsApp, o pessoal está meio achando que a gente está falando mal. A gente não está falando mal, de maneira alguma. O professor está explicando toda uma teoria, toda uma questão prática do que acontece, como é. Você vê que ele fez igual um sabonete molhado debaixo da chuva. Quando eu falei do Valdomiro, ele foi lá, deu a volta no outro quarteirão, onde ele podia fazer uma manobra irregular. Ele foi lá no outro quarteirão, viu se não tinha um CT, parou, desligou o carro, bateu na chave, olhou de novo e voltou. Perfeito, tranquilo. É dele. Eu teria respondido de uma outra forma, mas afinal de contas, não sou eu, é o professor que está aqui. Professor, eu estou fazendo um pouco de brincadeira para a gente não ficar, porque ficou meio tenso aqui, essa questão do povo achando que nós estamos aqui para denegrir, ou como diria um amigo meu, degrinir a imagem dos evangélicos. E não é nada disso, né, professor? Não, não é. Eu acho que concordo com você quando diz que tem temas que as pessoas têm um pouco arenoso, né? Quase que uma areia movediça. Se você pisar muito fundo, muito forte, você pode afundar. Mas é um tema que deve ser discutido. A forma como se discute pode ser problematizado, mas é o conteúdo em si. A gente precisa discutir o papel, não só dos evangélicos, mas do papel da religião na política, e os evangélicos têm tido muito destaque por conta do crescimento evangélico. Dados que a gente tem aí na sociologia da religião aponta que se a curva de crescimento se manter, mais uma perspectiva sociológica, a partir de 2042 o Brasil vai ter uma maioria evangélica em face do catolicismo. Ou seja, é um outro país, o país que você via na televisão alguns anos atrás, numa novela ou num cinema, onde a cena era uma igreja no centro da cidade, as beatas em torno de uma romaria e o padre no centro, já não existe mais na quebrada. Verdade. Agora é o pastor, é a comunidade de fé, são outros atores que entram em cena. E a gente precisa interpretar isso. Vai daí, João Ananias. Ô, Cobra, eu vi, tem muita gente que eu conheço e está entendendo o bate-papo, até que o professor não é pastor também, então não teria esse problema, depois a gente entra em um consenso, tá? Perfeito. Eu vou mudar um pouquinho aqui, professor, e tem a ver um pouquinho, e vou fazer umas duas perguntas em uma, tá? Que eu acho que o pessoal também tem interesse em saber. Hoje existe um abismo, né, de diferença que praticava o Jesus queria o quê? Na verdade, Jesus queria o quê? Na verdade, o bem, o amor. Ficava o amor, né? E o ódio hoje aplicado pelo Bolsonaro da forma que ele se aplica hoje, né? Por que você ainda acha que tem alguém, as pessoas estão seguindo ele, tá? Por que não deixaria de seguir ou defender o Bolsonaro, mesmo da forma que está agindo hoje, nos dias atuais? E também é o seguinte, e essa referência, o que ela vai deslocar para as eleições de 2020, tá? Dessa forma que está agindo, se ele vai ter força para o quê? Como você acha que vai ser as eleições de 2020? Bom, João, tem duas coisas. A gente acompanha, pegar um exemplo, desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, 94, a eleição para o majoritário de esfera nacional, o PSDB nos municípios, em 96, ganharam muitas prefeituras. Em 98, Fernando Henrique ganhou eleições. Em 2000, os municípios tiveram uma grande força do PSDB. Isso a gente vê em 2002 com as eleições do Lula, em 2002, em 2006, a Dilma em 2010, e perde um pouco de força em 2014, mas, por exemplo, em 2002, Lula vence a eleição. Os municípios vão ter muita presença do PT em 2004, muita presença dos municípios em 2008 e muita presença do PT em 2010. A gente não consegue fazer essa causa e efeito, porque, por exemplo, o Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, e aí o ensaio que a gente ia ter é uma força desse campo da extrema-direita, em especial do PSL, nas eleições de 2022. Mas os problemas, sobretudo de identidade, essa esquizofrenia política traduzida na figura do Jair Bolsonaro, primeiro ele sai do PSL, o PSL não quer ser associado mais ao Jair Bolsonaro,
para tentar ganhar capital político nas eleições de 2020. Ou seja, eu vejo que as eleições de 2020 apontam para um caminho, não vou dizer de retomada em absoluto dos campos progressistas, mas deixa espaço aberto de diálogos que esses grupos tiveram fechados, sobretudo a partir de 2016, né, com o golpe sofrido pela presidente Dilma. Ou seja, um campo que, uma porta que estava muito fechada, muito truncada, ela abriu ali frestas enormes. Então, eu não consigo ver o PSL com tanta força em 2020 como teve em 2018, considerando o fato do Jair Bolsonaro não ser do PSL. E aí tem um outro problema. Essas pessoas que têm um alinhamento ideológico mais forte com o Jair Bolsonaro, se elas não vão estar no PSL, porque vê que o seu principal líder ali não está. Mas não houve também o registro do partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. Então, eles estarão onde? Eu vejo muito mais uma perda de força desse grupo da extrema-direita do que um aumento da sua participação, deixando espaços ali para grupos que já estavam bem habituados na disputa. O PSDB, o PSB, o PT, esses partidos que estavam mais nessa tradição. Então, essa é uma parte da pergunta. Uma outra coisa é pensar, por exemplo, o quanto ele ainda, mesmo com diversos problemas, agora o vídeo que foi revelado aí da reunião com o ex-ministro Moro, as falas cada vez mais enérgicas contra a imprensa, os atos antidemocráticos com tensionamento de fechamento do Congresso Nacional e antirrepublicanos, ele não perde um terço do eleitorado. Isso é muito... Isso é importante de ser analisado. Quem faz parte desse terço? Quando você... E aí dizer, isso são os evangélicos, aqui tem um contrassenso. Porque quando você pega eu, pelo menos, fiz isso analiticamente, porque é o meu trabalho. Mas quando você vê o ato que teve na Paulista, em frente a um hospital, isso é de um absurdo tão grande, em frente a um buzinaço, em frente a um hospital, e via o perfil das pessoas brancas, classe média, e com ótimos carros. Quando eu olhava os carros assim, ou seja, os evangélicos, pera lá, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Eles não caem nos evangélicos. Aí é um outro perfil de pessoas. O Silas Malafaia, guardadas suas devidas proporções, ele já tem dado muitos sinais de desgaste com o Bolsonaro. A Frente Parlamentar Evangélica, que tem 89 deputados, não entende mais, não tem unidade nesse grupo, né? Esse grupo é muito heterogêneo também, porque ali eles se combinam em questões morais, mas dentro o cara que é da bancada evangélica talvez seja também da bancada ruralista, ou da bancada empresarial. Os conflitos dele no campo empresarial são maiores do que os acordos no campo religioso, da pauta de costumes. Boa. Professor, é o seguinte, estamos chegando ao final da nossa live, 1 hora passa muito, muito, muito rápido. O João está ali, já queria mais, mas vamos manter o horário, porque o pessoal se programa para fazer janta, o pessoal se programa para assistir outras coisas. Cobra. Manda um boa noite da Dona Isaura aí para mim, por favor. Dona Isaura, boa noite para Dona Isaura, mãe do Cleone, né? É isso? Isso. Boa, Dona Isaura. E já disse também, nós vamos ver se ela faz um programa do que ela pediu, tá, Cobra? Boa. E o que eu queria pedir para o professor, as considerações finais, professor, já convidar você para uma próxima live, vamos tentar e pedir que você responda dentro do nosso chat as perguntas, porque ficaram muitas perguntas mesmo, e o pessoal gosta que, se você puder, tiver um tempinho, se não puder responder a todas, tira algumas, responde, porque fica bacana, fica legal. Então, eu queria que você agora entrasse com as suas considerações finais, tá bom? Eu coloquei novamente o meu Instagram no comentário, porque caso alguém queira comentários lá no meu Instagram, eu consigo responder com muito mais rapidez, mas farei o esforço de responder aqui também.
Agradeço o convite, Cobra, João Ananias, muito prazer, parabenizo a iniciativa do programa, acho muito importante que esse e outros temas sejam problematizados e ter um canal onde nós consigamos discutir esses assuntos é de extrema importância. É um perfil muito convencional que vocês adotam, que eu me familiarizo, eu gosto, tenho acompanhado os programas e avanço no sentido de deixar portas abertas, porque o que vocês fazem é de assim, essencial importância. Eu vou fazer um outro merchan, esse é um livro meu, chamado Fé e Crime, Evangélicos e PTC nas Periferias de Mestrado, o que eu pesquisei no meu mestrado, posso discutir lá com quem tem interesse, e agradeço a oportunidade, farei o esforço de responder no chat de vocês e também aqueles que me procurarem. Creio que vocês devem manter as portas abertas, colher esses temas e outros semelhantes com esse mesmo propósito. Parabéns e muito prazer, João, muito prazer, Cobra. Ô, professor, segura o livro de novo na mão que eu vou colocar em tela grande para quem puder ver aí, quiser aí, ó. O livro é Fé e Crime, é isso, professor? Isso. Olha aí, o livro aí, para quem quiser. Wagner Aparecido Marques, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo. Olha, eu vou te falar, o tema já me chamou a atenção. Depois vou entrar em contato com você, porque eu gosto de ler demais e eu acho que realmente são duas coisas que estão muito ligadas à periferia. Agora vai falar nada mais, nada menos que o presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, que ontem tomou chá comendo pão de queijo, professor. Pode isso, professor? Tomar chá comendo pão de queijo? Pode tudo, pode tudo. O João pode tudo. Vamos, João. O professor, assim, você vê que é um tema, como eu falei para o professor, antes de começar a live aqui, Cobra, disse que... professor, ele está perguntando aqui, o amigo Fernando, onde a gente encontra esse livro, professor? Eu vou responder no comentário aqui, tá bom? Pode ser, professor. Então, professor, como a gente, no começo a gente estava batendo aquele papo, eu disse o seguinte, que seria uma live que ela abrangeria um fator de uma gama de pessoas de todas as classes, então a gente não tem um controle, fica difícil até. E assim, eu acho, Cobra, que só uma pessoa eu acho que não gostou da live, eu acho que nós temos até uma mistura aqui, até porque nós temos um grupo que ele é laico, como diz o Rodrigo aqui, a gente tem... O que é laico, João? O que é laico? O povo está em casa querendo saber o que é laico. Laico é todas as religiões têm o mesmo espaço. Mas pode falar, professor, fala que é o laico aí, professor, povo, vai. Você bem cirúrgico. A noção geral de Estado laico seria, entre outras coisas, o Estado isento de uma confissão religiosa. Ele é livre de confessar na esfera pública dogmas de fé. Por exemplo, a gente tem metrô São Bento, São Joaquim, metrô, né, Paraíso, você tem um privilégio de um grupo religioso sobre as demais experiências de fé. O majoritário tem uma força sobre o minoritário. O Estado laico não seria um Estado ateu, mas ele preservar em igualdade e harmonia, que as manifestações de fé elas sejam confessadas na esfera privada, mas não na esfera pública. Eu sou professor, eu começar uma aula fazendo uma oração transgride o princípio de laicidade do Estado, porque eu faço para o Papai do Céu. E a família da criança que é hindu, ou do menino que é de terreiro, ou do menino que a família é ateia. Então, o Estado laico seria preservar na esfera privada os dogmas de fé e na esfera pública ele manter o equilíbrio e o bem comum para que nenhuma se sobreponha à outra. Boa, João. Agora sim, meu amigo que eu sempre corto. Cobra, porque assim, ó, o Wagner, gostei muito do papo de hoje. O Wagner é meu amigo ali do Jardim Popular, na Penha, tá? É um cara que é um professor, gente boa demais. Wagner, depois quero fazer uma live com você, hein? Gente boa. Ô, Cobra, mas assim, você percebeu que é o seguinte, essa semana nós tivemos ontem um menino que defende o quê? O Buda, na verdade, que não é isso? Não seria isso? Hoje nós tivemos o professor que é um pastor que, na verdade, também sabe entender todas as classes de religiosas, né? Que a gente sabe que são classes religiosas, que às vezes a gente até falar alguma coisa de alguém, às vezes o outro se ofende, mas tem que entender que aqui tem uma classe que ela é misturada, não tem todas as religiões aqui nessa live, tá? Então,
E a palavra de Deus é só uma, né, Cobra? O Renato falou aqui para mim, a palavra de Deus é só uma. Então, assim, todo mundo tem a fé, não é verdade? E assim, foi uma live, Cobra. Oi, quando o professor traz o seguinte, olha o que a Valéria me coloca. Metrô Corinthians Itaquera. Eu vou te dizer, isso aí é dinamitar, eu não vou nem falar mais nada. Bom, gente, quero agradecer a enorme audiência. Deixa eu só concluir. Posso concluir? Conclua, João. Tá bom, professor, foi uma ótima live, foi um ótimo papo. Acho que o público aqui, eu acho que deu uma ótima audiência, tá? Foi muito bom, obrigado pela presença, agradecer a todos, Cobra, e agradecer a todos que realmente compartilhou, comentou, agradecer realmente todo mundo que participou, isso é importante, a gente teve o que? A diversificação, ficar livre, né? É isso. Boa, agradecer o professor Wagner, que esteve conosco aqui, em nenhum momento perdeu a linha aqui com esse apresentador, agradecer mesmo de coração, ele já conhece um pouco do nosso trabalho, sabe que a gente leva a sério, mas a gente precisa também parar com aquele negócio do jornalismo, de Bandeirantes, Globo, aquela coisa engessada, onde o cara até para espirrar precisa pedir licença e coisa e tal. Aqui levamos um jornalismo para dentro de casa, uma coisa que o povo sabe, que o povo entende. Então, agradecer demais ao professor Wagner, pedir desculpa publicamente ao meu grande amigo, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, Jonanias Moreira, porque a live é dele e eu não deixo ele falar de jeito nenhum, mas estou vendo que até o final da quarentena eu vou ser processado e não vou ter dinheiro para pagar, viu? Então, um abraço a todos vocês que estão aí em casa, continue compartilhando, continue mandando as perguntas que o professor vai estar lá, vai responder, e beijos e abraços, cheiros e amassos. TV Cobra Notícias, sozinho o problema é seu, juntos o problema é nosso. Agradecimentos a mais uma live do Papo Democrático. É ou não é, Jonanias? Democrático e muito bom. Professor, está convidado a voltar aqui novamente, viu? Obrigado. Grande abraço para todos. Perfeito, professor. A nossa produção, que a gente não tem, mas a gente fala para ficar chique, a nossa produção vai estar em contato com você para estar marcando uma próxima live. Valeu, João. Valeu, pessoal. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Amanhã temos live, João. Quem tem amanhã na live? Lembra ou não? Não lembro. Mas temos live amanhã às 19 horas. Lembro. 19 da manhã. Convidado amanhã para tumultuar na nossa live, porque a gente tumultua na dele, ele tumultua na nossa. Valeu, pessoal. Tá bom. Um abraço, até amanhã. Valeu.